Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E hoje tem Brasileirão, São Paulo Futebol Clube que vai lá no Newton Santos, no velho Niltinho, lateral esquerdo Niltinho. Lembra do Niltinho? O cara que não conseguiu marcar uma Garrincha no treino e falou, contrate que o cara é brabo. Hoje é lá, Newton Santos, São Paulo e Botafogo, um dos times sensação aí do Brasil, né? O Botafogo nos últimos anos cresceu demais e o Tricolor Paulista, que tinha dando uma respirada, ganhando aquele Paulista com o Crespo e aquela Copa do Brasil com o Dorival, hoje o São Paulo Futebol Clube ele entra assim num rol dos piores times do Brasil, nível de Série A, obviamente, de um time que não consegue resultados, cara. Então isso tá pegando muito. Então você me perguntar, você acha que o São Paulo pode ganhar hoje? Até pode, mas vamos usar uns pormenores aqui. Tipo escalação, horário do jogo, toda a ficha técnica, vai ser um vídeo muito topzera. Então chega comigo aí, deixa um like pra dar uma moral no vídeo, vamos lá, um like pra dar aquela boca esquentada e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando você deixa o like, ó o meu copinho aqui, ó o meu copinho, você liga o copinho, tamanho, é louco. Deixa um like então aí, olha só, São Paulo vai lá no Niltinho pegar o Botafogo lá. E é às 18h30, não tem um São Paulino hoje, nenhum que eu conheço, que tá assim, hoje o São Paulo volta com os 3 pontos. Nós podemos ganhar, né? Mas não tem favoritismo nenhum pro Tricolor Paulista, sinto muito. O jogo, meus amigos, às 6h30 da tarde, né, 18h30, ele vai ser transmitido pelo Premiere, sabe aquele Premiere lá, ó, da Globo? Então, se você quiser ver aí, é no Premiere dessa vez, tá? Nem tem grade pra jogo na TV aberta às 6h30 da tarde de uma quarta-feira, né? Então é isso. E aí, deixa eu falar do Botafogo, do Renato Paiva, rapidez, e depois eu quero falar do São Paulo e nós vamos destrinchando um Tricolor Paulista bem da hora aqui, aí eu falo das últimas notícias do São Paulo, beleza então? O goleiro é o John, né, o ex-Santos, que um dia foi até sondado pelo São Paulo Futebol Clube, um baita goleiro, hein? John é um baita goleiro. O Lucas Perry, que foi do São Paulo também, hoje tá fora do Brasil, ele foi considerado um dos melhores goleiros do mundo, e o John hoje, pra mim, um goleiraço também que o Santos contratou aqui, comprou mesmo, e vai pro jogo. A provável, essa aqui do GE, tá? O Jair na zaga, velho conhecido também, o Jair, e na quarta zaga ali tem o Barbosa, o Alexander Barbosa, ali, aquele grandão, né, que é grandalhão mesmo, e esse cara joga pra caramba, não tem, eles mudaram em relação ao ano passado, Bastos, tinha acho que o Adrielson, né? Agora eles estão com o Jair aqui, que deve até ter pego a vaga de titular. Vamos ver. O Bastos tá machucado. Não sei se o Adrielson tá lá ainda, mas eu sei que esse menino aqui, o Jair, hoje tá jogando como titular. Na lateral esquerda, tem o Alex Telles, que ele é, tranquilamente, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Tem realmente os caras do Flamengo lá, tem o do Palmeiras, né? O Piqueres, tem o Vinha, eu não vou falar, mas tem o Alexandre, tem até o próprio Ayrton Lucas, por que não? O nosso, que é o Wendel, ele não se soltou ainda, ele não tá batendo bola ainda. Então esse Alex Telles aqui, acho que depois do Piqueres, ele é seguramente ali um dos melhores laterais do Brasil. É difícil, o Alex Telles é bom. E o da direita é o Vitinho. E aqui, assim, eu não sei como é que ele tá jogando, como é que foi nesse campeonato carioca aí. Eu não acompanhei direito o Botafogo. Mas o Vitinho, no passado, eu acompanhei desde que ele chegou no Botafogo até o fim do ano. O cara, ele é tranquilamente o melhor lateral do Brasil. Mas assim, disparado. É ele e o William do Cruzeiro que acho que tá tendo problemas lá. Mas esse o Vitinho, ele é um lateral bastante ofensivo. É um cara que vira um atacante em grande parte do jogo. Ele é um cara que dribla bem. Ele é um cara muito rápido. Esse aqui é um jogadorzaço. Quando eu fico elogiando aqui o Igor Vinícius, muita gente lembra que eu fico elogiando o Igor Vinícius. Eu falo, não tem melhor por aí. Por isso que eu elogio o Igor Vinícius. Quem que é melhor que ele? Tão melhor que ele? O Vitinho é. Esse Vitinho aqui é embaçado, esse cara joga bola de verdade. Então aqui vocês podem perceber, tirando o Jair, talvez, todos os outros que eu falei são jogadores classe A. John, Vitinho, Alexander Barbosa e o Alex Telles. O Jair é bom, mas não é a pegada aqui do Barbosa, é um pouco pior. Marlon Freitas e Gregory. Essa dupla de volantes é interessante. Pegar um copão hoje, hein? Pra, né, dar aquela limpada na serpentina que eu jogo minha bolinha de terça, se é que você me entende. Então, Marlon Freitas e Gregory, eles são jogadores assim, que você vai falar, bom, mas são os caras do brilho, são jogadores, nossa, Mineiro e Josué, não são. Eles não são esses baita jogadores não, mas eles sabem o contexto de ganhar um jogo. Eles são jogadores importantíssimos para o sistema tático do Botafogo e eles são carregadores de piano aqui tranquilos, eles são bons de bola. Acaba que a dupla Marlon Freitas e Gregory é uma dupla campeã. É uma dupla que merece todo e qualquer respeito e jogam bola.
Com a bola no pé, acho que menos, mas sabem ganhar, tá ligado? Sabem jogar. Eles entendem o jogo, entendem o time, entendem a torcida, estão ambientados lá e também conseguiram ganhar uma Libertadores, um brasileiro. Os caras estão voando. Infelizmente, é um timaço aqui. Aí quando pega no meio ali o Savarino. Eu acho o Savarino um jogador, se você comparar com o Almada, o Savarino é abaixo. Pega aí é o meia do desenho tático, aqui ele tá como meia do Botafogo. Pega o Oscar e Lucas, pra mim ambos acima do Savarino. Mas se você pensar, Luciano de meia, eu sou mais o Savarino. O Matheus Alves hoje como reserva do Luciano, sou mais o Savarino hoje. Então é um jogador interessante, um jogador rodado, um jogador que sabe jogar também. Mesma coisa do Marlon Freitas e do Gregory. É ambientado no Botafogo, já entendeu bem qual que é a jogada do Botafogo ali, a pegada, sabe ganhar. Então, assim como o Palmeiras e o Flamengo, o Botafogo é um outro time que todo ano agora, enquanto o Texas estiver lá e com essa estrutura, eles entram para ganhar torneios como o Brasileirão. E perder os jogos em casa, eles não estão dispostos. Não é a pegada deles, né? Apesar que o Botafogo não tem jogado essa bola toda esse ano, mas é um jogador interessante. No ataque tem esse Matheus Martins, que é um jogador que chegou pra brilhar agora. Ele começa a jogar agora, né? Antes eles tinham o Almada, eles tinham aquele Luiz Henrique, eles tinham outro time. Agora o Matheus Henrique, eu conheço o Matheus Henrique, é um bom jogador também. Não é um cara ainda que você pode falar, pô, mas é o melhor. Ainda não, mas é um bom jogador. Na direita eles têm o Arthur, e esse aqui pra mim, lembra do Arthur? Red Bull Bragantino, Palmeiras, aquele pontinha direita que é canhoto? Foi embora, voltou, o Botafogo comprou o Arthur. Esse pra mim é um jogadorzaço. Esse cara pra mim joga bola de verdade. Eu lembro do Veiga, Rony, Arthur e tal. Eu só achava que o bom de bola era o Arthur, do Palmeiras. Então esse Arthur pra mim joga bola de verdade. E o Igor Jesus, ele tá longe de ser um atacante, nossa, que maravilhoso. Não é, né? Mas ele é um jogador bom. É um jogador que recentemente foi para a seleção brasileira, que eu também acho inexplicável um cara desse aqui ir para a seleção brasileira. O Pedro, para mim, do Flamengo, muito mais jogador. O Caleri em forma, não hoje. Poderia ser um cara mais interessante pensar hoje. O Igor Jesus, ele daria ideias no Caleri. Não dá para comparar. Então, o Botafogo, ele vem de um time completo, praticamente, não é o completo, né? Por exemplo, eles têm o Bastos fora, que pra mim é uma boa notícia. Natan Fernandes, aqui normal. Marçal, não ajuda em nada. Então, eles têm um time aqui que de ausência tem pouco. O resto fica no banco de reservas. Então, é um time que, tirando o Bastos, é um time bastante titular aqui. É um time muito forte. É um time que tem tudo hoje pra ganhar do São Paulo e entra como favorito, beleza? Agora vamos para o nosso São Paulo, porque aqui o bicho vai pegar. Olha só. O São Paulo, ele vive um tempo, ele vive dias aqui que não são aqueles dias tão maravilhosos, né? De resultados, demissão do Zubeldia já contando forte aqui na pegada, forte mesmo. Há quem diga que o Zubeldia pode cair hoje, apesar do Belmonte ter dito que ele vai com a delegação lá pro Santos, né? Então, tirando tudo isso aqui, o Zubeldia tem sim uma chance real de cair hoje se ele perder e perder feio pro Botafogo. Então, o São Paulo tem que entrar pra ganhar, até pra manutenção do Zubeldia. Esses jogadores que eu vou falar aqui agora, eles têm que entrar pra ganhar. O São Paulo, ele tem fora aqui, ó, Lucas Moura, que é o principal jogador do tricolor. Com trauma no joelho, tá pra voltar. Tá fazendo já treino fora de campo. Tem o Pablo Maia fora, que também fez cirurgia lá no tornozelo direito, tá voltando. O Luiz Gustavo, não vou contar mais como desfalque, que eu acho que o Luiz Gustavo, ele, com aquele tromboembolismo pulmonar. Eu acho que ele nunca mais joga bola pelo São Paulo. E até se entrar, né, vai ser uma preocupação a mais, que ninguém precisa, nem ele, nem a família dele. E o Oscar também tá com uma lesão na coxa esquerda. Então, assim, eu falei aqui Oscar, Lucas e Pablo Maia. São desfalques importantíssimos pro tricolor. O Pablo Maia tá fazendo menos falta porque o Alisson tá jogando o fino da bola, porque o Marcos Antônio acordou pra vida no São Paulo, tá jogando bem. Então o Pablo Maia tem feito menos falta. Agora, Lucas e Oscar, cara, insubstituíveis, incomparáveis, dois jogadores assim dos melhores do Brasil, não é do São Paulo, do Brasil, que o São Paulo contrata e perde porque forçou muito, sei lá. E aí o São Paulo não tem os caras. Quando olha pro time, a provável: Rafael no gol, Ferrarese na direita, Arboleda, Alan Franco e Enzo. Aqui já dá um sinal que pode ser esse time mesmo, mas aqui vocês perceberam que eu não falei o Cédric Soares, né? Então só aqui já mostra que nós estamos perdidos. Nós não sabemos ainda se o Cédric, o cara que deu a assistência pro gol do São Paulo no último jogo contra o Cruzeiro, nós não sabemos se o Cédric joga. O certo era jogar.
Mas o técnico, ele é tão fajuto, ele é tão o enganadorzinho do futebol, que até hoje, depois de um ano, ele não tem time. Vocês pararam pra pensar nisso? Então talvez não tenha Cedric. É Ferrarese na direita, Arboleda, Lanfranco e Enzo. Aqui tudo certo. O Ferrarese pode jogar, talvez não seja o melhor lateral do Brasil, o lateral do São Paulo, mas é um jogador importante para um sistema de 3 zagueiros. E o Enzo Dias, ele é um jogador normal também, não tá me agradando muito não. Mas o Wendel também não acordou ainda. O Marcos Antônio acordou já. O Wendel não acordou ainda. Tá dormindo, não acordou, não disse a que veio ainda. E o Enzo Dias, ele tem pelo menos um poder de marcação legal. Então hoje o Enzo Dias jogar também não é um erro, não é um acerto, nossa, Enzo Dias, mas também é um jogador normalzinho, razoável, né? Nota 6 ali, que passa de ano, vai legal, marca bem, eu gosto do Enzo Dias, sinceramente eu gosto do Enzo Dias. Marcos Antônio e Alisson, aqui não é só o ideal, como é a única opção que nós temos. Tirando o Pablo Maia, Marcos Antônio e Alisson, nós temos o Bobadilha, que não jogou bola com o Zubeldia ainda. O Bobadilha é um dos jogadores que, assim como o Igor Vinícius, como o Caleri, né, o Bobadilha, eles são os que mais sentiram essa chegada do Zubeldia e o futebol de fato acabou. Você não vê hoje Igor Vinícius sendo justificado para entrar, você não vê o Caleri sendo justificado alguma coisa da escalação dele, e nem tampouco você vê o Bobadilha. São jogadores que foram importantes pro São Paulo. O Caleri extremamente importante, Igor Vinícius teve a sua importância, Bobadilha é uma grande de uma esperança, e a verdade mesmo é que o Zubeldia, coitado, enterrou esses caras aqui, até dó hoje. Então Marcos Antônio e Alisson, ainda bem que estão lá. Sabe, graças a Deus que estão lá. Porque o que seria do São Paulo hoje sem o Marcos Antônio e o Alisson? E não adianta falar, o Negrutti. Cara, o Negrutti na base, eu já vi o Ibali se destacar mais que o Negrutti. E aconteceu. Na base, quem ia subir antes do Negrutti com o Zubeldia era o Hugo, o outro volante. Acontece que o Ibali foi emprestado e o Hugo teve uma contusão seríssima. Aí que o Negrutti subiu. Mas o Negrutti mesmo é um jogador que, se o Luan e o Lisieiro não estão prontos depois de ganhar o Paulista 2021, falar que o Negrutti está pronto aqui também, esquece, hein? Não está. Não tá, garanto pra vocês. No ataque, aí nós temos aqui problemas, má fase, boa fase e esperança. Luciano como meia, grande camisa 10, o meia ali. Isso aqui pra mim, cara... Como é que eu posso chegar aqui? Eu quero queimar a língua, eu quero que hoje vocês cheguem pra mim aqui, ó. É um exercício entre nós. Eu vou falar do Luciano agora, eu quero que quando acabar o jogo, eu quero que vocês venham e falem assim, ó. Tá vendo, Juba? Luciano calou sua boca. Luciano acabou com o jogo. É isso que eu quero. Eu quero que vocês voltem aqui e digam: o Luciano calou sua boca, Juba. O Luciano acabou com o jogo. Eu quero isso. Venha me zoar. Luciano ganhou o jogo sozinho pro São Paulo. Olha lá, goleou o Botafogo. Eu quero. Pode vir me zoar. É pra vir. Mas assim, gente, o Luciano é o pior meia da história do São Paulo, um dos piores. Ele não é meia, ele não é nada, ele não corre, ele não anda, ele não chuta mais, ele não dribla, faz nada. Não tem a menor visão de jogo, não tem nada. Imagina o Luciano driblando alguém, você não vai imaginar. Imagina ele chutando a bola pro gol hoje. Não tem chutado mais. Aquele chutão que ele tinha, parou. E hoje ele é um jogador que o condicionamento físico dele, eu não sei fisicamente de fato se ele tá comprometido, mas eu acho que está. É um futebol zero à esquerda, um futebol horroroso, lamentável, não tem visão de jogo nenhuma. Você pega hoje, tem Lucas Ferreira e Ferreirinha. É cada um por si, Deus por todos. É cada um por si. O Lucas Ferreira tem jogado melhor, tem jogado bem, é um cara, um fenômeno da base, que tem ganhado chances como titular e hoje talvez nem comece o jogo. Pode ser que no lugar do Lucas Ferreira entre o Cédric Soares. E fique faltando um atacante, 3 zagueiros, pode ser. Mas se entrar o Lucas Ferreira, ele é um cara de destaque, é um cara de extrema esperança, é um cara que o São Paulino deposita muita confiança porque o cara merece. Só que assim, vai pensar que o Luciano vai tabelar com ele, triangular, Ferrarese lá na 500 km pra trás, e aí vai dar certo, e o Lucas Ferreira... É difícil, cara. Vai pegar o Alex Telles pela frente, tinha que ter o apoio de um meia, sabe? De um Lucas Moura, de um Oscar. Aí eu confiaria no Lucas Ferreira. Hoje, coitado, cada um por si, Zubeldia por todos. É isso, é cada um por si, o Zubeldia por todos. Na ponta esquerda, a grande notícia é o Ferreirinha. Vou olhar as palavras aqui. Eu não sei por que o Ferreirinha não tá conseguindo jogar 90 minutos. Sinceramente, eu não sei. Tá gordo? Não tá. Tá velho? Não tá. Tá o quê? Por que não joga 90? Mas não tá jogando 90. E o Ferreirinha, ele fez 3 gols nos últimos 2 jogos. 2 deles em Libertadores e um de cabeça de novo contra o Cruzeiro. Então o Ferreirinha, ele é a grande esperança pra hoje. Não podemos depositar a esperança no Luciano, que é um ex-jogador.
Não podemos depositar a esperança no Lucas Ferreira, que é um jovem promessa. Vamos depositar a esperança no Caleri. Se o Luciano é o ex-jogador, o Caleri tá pior se bobear. Claro que hoje pode o Caleri e o Luciano, vocês voltem aqui, calou a boca do Juba lá, Luciano e Caleri calou a boca de meio mundo, é tudo que eu mais quero. Eu não quero ser rebaixado no Brasileirão. Eu quero ganhar, ser campeão. Rebaixado é muito feio. O São Paulo tem 3 pontos em 9 disputados. Disputa 3 jogos e empatou os 3. Tá aí vai falar o Caleri e o Luciano. Cara, se fizer gol, o Caleri é zebra. Se o Luciano jogar bem, é zebra. Nós temos que torcer muito aqui, mas eu acho que o Ferreirinha e o Lucas Ferreira estão mais próximos de ser aquilo que nós estamos precisando para hoje. A velocidade, pegar o Botafogo meio desguarnecido atrás, pegar o Botafogo meio desprevenido e a gente conseguir fazer o gol e tal. Acho sim que o time do São Paulo é qualificado, o time é forte, tirando aí a péssima fase do Caleri e do Luciano, o time é inteiro forte, integralmente assim, forte. Falar que o São Paulo não tem time, lamento, para mim o time do São Paulo é fortíssimo. Se tivéssemos contando hoje com o Luciano no banco do Oscar e talvez com o Lucas Moura, você tá louco, o São Paulo é um time fortíssimo, cara, fortíssimo. Pena ter esses 2 desfalques, aqui é a câmera do lugar. Pena ter esses 2 desfalques aí, 3, né, no caso, com o Pablo Maia, mas assim, o Lucas Moura e o Oscar fazem muita falta pro São Paulo. Gente, vamos falar do Zubeldia agora, se ele pode cair? Pode cair. A informação que eu tenho é que o Zubeldia, o Zubeldia não cai contra o Botafogo, talvez ele caia contra o Santos, porque o Belmonte falou que o Zubeldia fica, tá garantido, e até contra o Santos, pera aí. O Zubeldia, nas últimas entrevistas, as últimas pra cá, ele não está demonstrando absolutamente nada. É um futebol horroroso, e ele mesmo, na hora de justificar algumas coisas injustificáveis, ele pouco se importa em fazer sentido, em ter lógica. Aparentemente, aí muitos têm a teoria de que ele tá forçando a demissão. Eu não descarto mais essa possibilidade, que ele ganha a multinha ali rescisória, sai pela porta dos fundos e nunca mais pisa aqui no Brasil e ganha dinheiro. Pode ser, mas assim, é complicado, né, cara, de pensar que um cara tá forçando sua própria demissão. Ele pode ser só ruim mesmo. Mas as coletivas dele, elas estão abaixo da crítica. E aí, se ele tomar uma piabada forte hoje do Botafogo, o que vai ser muito danoso pro São Paulo, muito ruim pro Tricolor, porque o São Paulo tem um ano pra continuar depois do Zubeldia. Tem uma vida pra continuar. Então, se ele for cair, tinha que cair na vitória até. Agora, pensar em tomar uma goleada pro Botafogo pra cair é ridículo. Mas não é difícil, não. E se tomar um 3-0 hoje lá, o que é muito provável, muito normal de acontecer, o São Paulo pode perfeitamente trocar o técnico hoje. Amanhã o Zubeldia dorme demitido. O Zubeldia foi desligado e tal. Pode acontecer isso amanhã? Pode. Mas é torcer para não acontecer, né? O Zubeldia hoje capenga no cargo. Não é que ele balança, ele capenga já, ele cambaleia e acho que chegou o momento do São Paulo se preocupar mais, que apesar de um resultado bom hoje, digamos 1-0 pro São Paulo lá, ainda assim, esses pré-jogos aqui, tá vendo? É horrível. E a grande maioria do torcedor São Paulino hoje tem desconfiança. Hoje tem um desânimo profundo instaurado na cabeça de cada São Paulino que não vê direito como ganhar do Botafogo no Newton Santos. E isso não é o São Paulo. Não é verdade? Não saber como ganhar do Botafogo no Newton Santos, não ter esperança nenhuma, não é coisa do São Paulo. Concorda ou não concorda? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!